Então, gente, oficialmente, boa noite. Muito obrigada. Somos em 35 pessoas. Estou muito feliz de estar batendo esse papo com vocês aqui. E, sem mais delongas, vamos lá, vou para a apresentação de slides. Um ponto que eu acho que é importante vocês saberem é que eu já disponibilizei o spoiler, mas eu já disponibilizei para vocês os slides. Porque 10 em cada 10 alunos falam, professora, quando que você vai disponibilizar o PPT? E tudo bem. O que eu vou pedir para vocês, encarecidamente, é para vocês não passarem o PPT para frente. Beleza? É um único pedido. Questão de que eu levo, em médias, 8 horas para fazer uma aula. Então, Beleza? Mas, sintam-se à vontade, se quiser tirar um print e compartilhar no LinkedIn, só não esquece de marcar a gente, para a gente acompanhar e interagir com vocês, tá? E as redes sociais, que é isso, gente, eu não tá gravando, desculpa, Zuckerberg, mas eu odeio Instagram. É isso, e eu sou velha demais para mexer no TikTok. Isto posto, muito provavelmente vocês vão me encontrar no LinkedIn, tá, gente? Aqui nós temos 2 grupos muito bacanas para a gente trabalhar. Um grupo é o grupo da minha agência, né? Quem sou eu na fila do pão, né? A agência onde eu atuo, que é a Motim. Então, Motimers, muito obrigada. E, gente, estou muito feliz de literalmente estar aqui podendo contribuir com uma comunidade que eu literalmente vi nascer, que é a Sonar. Muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar de monitoramento ou não tenham ouvido falar da Sonar, mas a Sonar é uma comunidade extremamente atuante. Nosso grupo de monitoramento, quando eu falo nosso grupo de monitoramento, são os brasileiros que trabalham com monitoramento de redes sociais. É um grupo que durante muito tempo a gente ia se caçando, né? Então, ter um lugar onde a gente possa conversar e com qualidade e trocas relevantes. Então, assim, Nanda, Zé, cara, muito obrigada por terem permitido esse espaço. Eu montei um Google Classroom para vocês, então todos os arquivos vão estar lá e as gravações também. Então, revisitem a hora que vocês precisarem. Quem que sou eu nessa fila do pão? Bem, gente, eu sou a Soraya, na verdade, sou Soraya Rador Costa Lima, mas eu tenho sérios problemas com o meu sobrenome, então eu assino, né, meu nome de guerra é Soraya Lima. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área profissional. Então, eu atuei em muitas agências de comunicação, como Wunderman Thompson, Publicis, trabalhei também na Amacan. Hoje, eu estou aqui na Motim como líder de LinkedIn PR. Estou muito contente de a gente poder trazer essa visibilidade, e eu espero que nenhum dos clientes que a gente atenda passe por um momento de crise, mas se passar, a gente vai encarar na melhor boa vontade do mundo, né? Um ponto também que é importante, uma curiosidade, eu comecei a trabalhar, já estagiava, mas eu comecei a trabalhar CLT, carteira assinada, dando aulas e no mercado de trabalho com 23 anos. Então, por isso que eu falo que eu tenho 20 anos de docência também. E aí eu espero que esse momento de trocas e aprendizados seja muito fluido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, mantenham aqui, gente, por favor, vão para o chat, converse comigo, esclareçam suas dúvidas, não vão para casa com dúvidas, tá? E o que eu tenho aqui é um pouco do meu aprendizado, tanto acadêmico, de pesquisas, quanto também os meus aprendizados na lida, né, gente? Porque o que a gente mais pede é para as marcas e os colaboradores e os influenciadores terem bom senso
e não temos isso, né, gente? Então, é algo que eu queria deixar claro que é cada vez mais raro, tá? Dentro desse contexto, um ponto que eu quero trazer para vocês, que eu estava falando nos bastidores, mas só pontuando aqui, é que o curso foi pensado em 3 aulas, de 1h30, mais ou menos. E o que eu quero trazer para vocês é, primeiro, vamos deixar todo mundo assim, o que a gente entende por crise? O que é realmente uma crise em redes sociais? Em que momento que a gente tem que se preocupar? A gente tem que se preocupar a todo momento? Sim, temos que nos preocupar a todo momento, mas assim, o que é uma preocupação saudável? O que é um bom planejamento? O que é uma boa gestão? Então, a gente vai falar sobre gestão de crise aqui. No próximo encontro, a gente vai falar sobre gestão de influência. Então, eu vou falar sobre influenciadores, tipos de crise e possíveis caminhos. A gente vai falar sobre o GC. Soraya, por que a gente vai falar sobre o GC? Primeiro, gente, porque o GC, hoje em dia, está sendo super cotado por várias marcas. Então, ele não é pequeno demais para a gente ignorar e não é grande demais para fazer um super estardalhaço, mas a gente tem que estar no nosso radar, porque tem muitas empresas grandes que estão usando o GC para marketing de afiliados. Então, eu vou trazer essas questões para vocês, não se preocupem. Vou falar sobre colaboradores, tá? Por quê? Porque hoje, pasmem, mais de 90% das crises existentes nas marcas não são feitas por influenciadores. Quem causa as crises são os colaboradores. E aí são colaboradores por quê? Porque às vezes você está numa reunião, que é uma reunião super estratégica, e a pessoa tira uma foto e tem uma informação lá, que é uma informação delicada. Ou, às vezes, a marca super proativa faz o quê? Chama primeiro os colaboradores para ver, assim, em primeira mão, o lançamento de um carro ou o lançamento de um produto, e o colaborador faz o quê? Tira foto. Então, isso levanta, não é que chega a ser algo de turbulência nas redes sociais, mas é um ponto que você tem nas redes sociais que causa uma turbulência dentro ou uma crise dentro da sua empresa. Por quê? Porque mexe ponteiros de negócio. E no último encontro, o que a gente vai fazer? Conversar sobre alguns aspectos que são importantes. Então, crise, tem como prevenir? Vamos falar sobre isso. Qual que é a diferença de gestão de crise e gestão de risco para as redes sociais? Vamos falar sobre isso. Vou dar dicas para vocês para montarem uma boa FAQ. Vou dar dicas para vocês montarem um bom planejamento estratégico de gestão de riscos e também o que não pode faltar numa gestão de crise. Então, eu vou fazer um checklist com vocês e vou compartilhar esse documento, tá? E eu vou trazer para vocês algumas ferramentas gratuitas e pagas que podem ajudar vocês no dia a dia. Então, tem algumas ferramentas simples, como, por exemplo, o que ele chama de check disaster. Você vem com os parâmetros da sua marca, o que a sua marca aceita, o que a sua marca não aceita, e aí você também vem analisando os influenciadores. É um movimento super qualitativo, tá? É uma lupa que a gente coloca, mas ajuda bastante. E eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas de monitoramento que podem ajudar vocês e monitoramento específico de influenciadores que também pode ajudar vocês no dia a dia. Confesso que esses dois últimos tipos, ferramenta de monitoramento e ferramenta de monitoramento de influenciadores, elas são um pouquinho mais difíceis de conseguir gratuitas para vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar as ferramentas e se, às vezes, a sua agência estiver precisando contratar uma, já é algo que vocês podem ter no radar.
Bem, gente, e o projeto final? Vocês são obrigados? Não, vocês não são obrigados a fazer o projeto, tá? Mas eu super sugiro que vocês façam, porque na hora que a gente coloca a mão na prática, é o momento que surgem as dúvidas, tá? Então, se alivia um pouco vocês, vocês não são obrigados e não vale nota. Tentem, testem, veja se faz sentido. E eu vou promover depois encontros com turmas menores, tá? E aí a gente troca ideias sobre como poderia ter sido, como que a gente poderia melhorar esse projeto, bem no sentido de plantão de dúvidas, tá? Bem, alguns pontos que vocês já podem usar de parâmetros na hora de vocês fazerem um planejamento e se precaverem se vocês estão fazendo esse planejamento de redes sociais sem você incluindo um influenciador para trabalhar com a sua marca, tá? No primeiro momento, é sempre importante a gente entender qual que é a marca, o que ela quer, qual que pode ser uma vulnerabilidade de você trabalhar com aquela marca ou com um influenciador, né? Aqui não é bem gestão de crise, é mais gestão de risco. Então, o que pode dar de errado, né? Nesse contexto, o que a gente tem? Se a gente trabalha, vamos supor que a marca fictícia de vocês é uma indústria alimentícia. O que pode dar de errado? Invase de alimentação estragada, distribuição de alimentação estragada, né? Pode ter, nós não tivemos uma cervejaria no sul que várias pessoas morreram pela ingestão de cerveja. Então, o que pode dar de errado, tá? Entendendo quais são as plataformas que a sua marca ou o seu influenciador está, cara, por onde que você pode correr? Então, no TikTok, como que é essa questão? No Facebook, ainda tem Facebook? Ainda tem crise dentro do Facebook? Não sabemos, mas assim, como que a gente pode gerir? Em alguns pontos eu vou trazer já para vocês. Definição de estratégias para lidar com trolls e haters. E também a criação de uma tabela ou um mapa que indique os tipos de crise mais prováveis e respectivas respostas, tá? A gente vem numa outra etapa, que é a questão da influência, né? Então, identificação de influenciadores, positivos e negativos que são relevantes para a marca, proposta de ações para mitigar crises geradas, estratégias de comunicação interna e gerenciamento de crises que podem ser causadas por colaboradores, e propostas de ações específicas para a reestruturação de reputação da marca pós-crise. E a gente vem também com um planejamento estratégico, né? A gente vai criar para esse projeto uma FAQ, um fluxograma de gerenciamento de crise e indicação de KPIs para a gente ficar de olho para medir a eficácia do plano de crise, tá? Então, a apresentação é em formato de slides. Soraya, você falou de 10 a 15, eu fiz 3. Está tudo bem. Desde que você pratique, está tudo bem. Não precisa ficar contando caracteres. A intenção não é essa, tá? E eu deixei o prazo para depois do carnaval. Então, assim, a nossa última conversa vai ser no dia 25, vai vir carnaval. Ai, Soraya, não consegui terminar até o dia 7. Gente, esse é um prazo mínimo, tá? Tenta terminar até os prazos que eu vou colocar, as datas dos nossos encontros, porque eu também preciso de um tempo para poder ler os projetos de vocês. Eu vou disponibilizar um link no Google Drive para que vocês subam os trabalhos de vocês e eu já venha com os feedbacks prontos, tá? Então, fiquem tranquilos, é super importante, e assim como qualquer movimento,
em redes sociais de planejamento, você tem que estar aberta, para que você consiga ter jogo de cintura para adaptar, ok? Então, por que eu estou trazendo muito isso? Eu não vou falar o nome da marca, beleza? Mas eu vou contar o milagre e não vou contar o santo, tá? Era uma marca que ela era patrocinadora do Rock in Rio. E eles levaram vários influenciadores, todos os influenciadores estavam super aprovados, mas na hora que outros influenciadores souberam que a marca estava patrocinando o Rock in Rio, quero ver ingresso. E a marca, ela tem um super briefing do tipo de influenciador que ela quer. Ela quer um influenciador que tem cara de família, ela quer um influenciador que não tenha nada sexualizado, ela quer um influenciador que não poste fotos sem muita roupa, que não tenha se metido em polêmica. Então, ela tem um briefing muito bem definido. Mas, quando chegou no Rock in Rio, o Defante pediu ingresso, gente. E o Defante, quando a gente vai para um check disaster, cara, é total, não vamos contratar esse cara, não vamos trabalhar com esse cara. Por quê? Porque ele vive se metendo em polêmica. Na época, fazia pouco tempo que ele tinha acabado de sair daquela polêmica com Ana Piovani e Neymar, gente. Então, assim, não dá para a gente dar ingresso para esse cara. Mas o que acontece? Aí você começa a avaliar o influenciador. O Defante tem uma comunidade super engajada e que poderia trazer visibilidade para a nossa marca. Talvez não fosse a visibilidade ideal que a gente estava planejando, que a gente estava querendo, mas era uma visibilidade interessante. A gente levou todos os pontos negativos, brifamos o Defante do tipo, mano, estamos te dando convite. Pelo amor de Deus, pai, não vai falar da comida do concorrente, não vai arranjar treta com ninguém, não briga no stand, por favor, tá? E ele foi super de boa, cumpriu todos os combinados e gerou bons resultados para a marca. Então, vejam, nem tudo está escrito em pedra, nem tudo está cravado. É bom que a gente tenha esse bom senso, que a gente tenha esse planejamento para que a gente saiba para onde correr. E eu já começo o primeiro slide da aula, propriamente dita, com uma provocação. Tudo é mesmo uma crise em redes sociais? O que vocês acham? Tudo é treta em redes sociais? Tudo é crise? Vocês Soraya, podem... às vezes eu digo que eu queria que as nossas marcas fossem tão importantes quanto o nosso chefe ou cliente acha que elas são. Sim, por favor. Fernanda, isso é um ponto muito importante para a gente, né? Muito importante. Pois é, gente, nem tudo... E, por favor, participem. Nem tudo é crise, tá, gente? Nem tudo é crise, tá? E, às vezes, não é questão de um volume extremo, mas é o impacto que causa na marca, daquilo que está sendo falado. Eu não vou passar aqui porque nós temos pouco tempo, mas já fica um dever de casa, uma liçãozinha de casa. Por favor, procurem a primeira crise da história gerada e resolvida pelas redes sociais, que virou até livro, né? Que é United Breaks Guitars, tá? Spoiler, o Dave Carroll, ele tem uma banda e ele tinha um violão Taylor, que é caro. E ele descobriu
que as pessoas estavam... ele viu que estavam jogando violão, e ele falou, cara, isso não vai dar bom. Quando eles foram lá e olharam para sua bagagem, realmente não tinha dado bom, gente. O violão estava destruído. E o que o Dave Carroll fez? Ele cansou, ele procurou todas as medidas possíveis para resolver com a United Airlines essa questão. A United continuou ignorando e foi o primeiro caso de viral com crise da história. Isso é de 2011, tá, gente? Então tem muito tempo isso, mas ele fez uma música falando United Breaks Guitars. É uma música de 6 minutos, por isso que eu não vou passar aqui para vocês. Vocês, por favor, assistam depois. Mas o que fica dessa história, gente? Ele fez a música, viralizou. Agora eu respondo. Agora eu pergunto para vocês. Resolveu? Acho que depois que viralizou, resolveu. Amanda, não. Não resolveu. Viralizou. E o que aconteceu foi a United continuou negando o fato, não fez nada, mas o fabricante dos violões, o dono da fábrica Taylor, tá? Falou assim: lamento muito que tenha acontecido com você, Dave, e mandou violões para a banda inteira. Então, assim, quem causou o problema não resolveu. Quem resolveu foi alguém que não tinha nada a ver, mas, gente, e aí, vamos lá, vamos para um termo que a gente adora. E eu acho muito que o pessoal de PR vai gostar, que é posicionamento, que é resposta. Eles se apropriaram e deu tanto impacto quanto. Então, assim, a marca Taylor ficou ainda mais valorizada pelo mercado, e a forma como eles geriram uma crise que não era deles, o que eles ganharam de mídia espontânea, não está escrito, tá? Então, essa é a primeira crise, porque ela foi viral, ela impactou muita gente, e virou até livro. Então, é algo de referência, que vale a pena a gente olhar para trás e aprender um pouco como se faz, mas também como não se faz. Então, a primeira lição desse curso não é porque você ignora um problema que ele desaparece. Porque se o problema tivesse sido resolvido, ou se você ignorar o problema fizesse com que ele desaparecesse, o responsável, né, o fabricante dos violões, não teria que vir a público por meio de um vídeo que também estava no YouTube, falando se eles não resolvem. É um violão, tudo isso é por causa de um violão, e eles não querem te dar, tá aqui, para você e para a sua banda. Então, é algo que, assim, vale muito a pena de a gente entender esses tempos e movimentos, e como que às vezes a gente pode se apropriar de um assunto de uma maneira elegante, né, e trazendo as pessoas para discussão. Por que a gente tem muitos problemas nas mídias sociais como um todo? Porque nós não fomos alfabetizados digitalmente, embora alguns de vocês já sejam nativos digitais, mas nós não aprendemos o que é permitido e o que não é permitido nas redes sociais, tanto é que, infelizmente, é um senso comum de que se você é punido, quando ainda existia aquelas questões de verificar se o que você está publicando é fake news ou não, né? Quando a gente tinha ainda uma moderação das redes sociais, você sentia como censura, então claramente você não sabe o que é liberdade de expressão. E as redes sociais, elas possibilitam para a gente o que o Manuel Castells, que é um teórico espanhol que eu amo, ele falou de poder de autocomunicação.
Então, o que a gente tinha? Né? Até os hipertextos colaborativos e até a popularização das mídias sociais. Dentro desse contexto, a gente ainda tinha um ponto, que era um ponto de, se você precisava entender o que estava acontecendo no mundo, você tinha que ir para a imprensa. Só que as mídias sociais e esses ambientes colaborativos, como blogs, textos de linguagem wiki, portais com linguagem wiki, eles permitiram esse poder que qualquer pessoa fosse para o ambiente digital e conseguisse expressar ideias, sentimentos, opiniões. Então, isso não ficava mais restrito aos jornalistas, ou isso não ficava mais restrito a formadores de opinião. Não. A gente tem a gente acaba deixando mais popular essas questões. E aí, nesse caso, como professora e pesquisadora, eu venho aqui também provocando vocês, cutucando vocês em alguns pontos, né? A partir do momento que não são todos os brasileiros, trazendo para a esfera do Brasil, que têm acesso à internet, à web, não são todos os brasileiros que sabem ler e escrever, mas sabem mandar áudio pelo WhatsApp, até que ponto todo mundo é digitalmente letrado? Ou digitalmente incluído. Então, é sempre importante a gente lembrar que nós somos uma fina nata da população brasileira, mas que, convenhamos, são 220 milhões de pessoas, talvez não seja tão grande assim, né? Então, a gente fala para poucos sendo poucos, tá? E eu cutuco vocês nesse sentido, por quê? Porque é isso, qualquer pessoa, eu falo que é a síndrome do Glauber Rocha digital. Com uma ideia na cabeça e um celular na mão, sai postando. E isso é muito crítico, porque isso gera impacto em todos os nichos da sociedade. Desde a popularização e a aceitação, às vezes até em nível mundial, do funk, até a questão de que pessoas que acreditam que faz bem você maltratar alguém, porque essa pessoa vai aprender pela dor, tá? Para não usar outros termos que são extremamente mais pejorativos. Então, as mídias sociais, elas vêm e trazem para a gente um cenário que é um cenário de possibilidades, que é um cenário que a gente acredita muito que vale a pena, a gente trabalha com isso, gente, também com conteúdo, com dados, mas ao mesmo tempo é uma seara extremamente perigosa, porque a gente não tem aquele poder de olhar o que vale a pena e o que não vale. Provocando vocês neste sentido de que as mídias sociais permitem que qualquer pessoa publique qualquer coisa a qualquer momento, eu trago para vocês um aprendizado que para mim foi um divisor de águas. Foi um aprendizado que eu tive numa palestra em 2021, no Twitter, quando ainda era Twitter, não era X, tá? E o Twitter veio com algo que mexeu um pouco comigo, por quê? Porque na minha cabeça, se alguém falando mal da marca viralizasse, tivesse milhões de visualizações, milhões de curtidas, isso é uma crise. Para mim, já é uma crise. Milhares de pessoas se unindo para falar mal de alguma coisa, para mim, isso é uma crise. E aí o Twitter veio com a seguinte provocação. Crise é diferente de turbulência. Turbulência é quando, sim, a sua marca sofre um boicote nas redes sociais, tem uma hashtag falando Soraya nunca mais, mas a Soraya não perde emprego,
a Soraya não perde aulas, a Soraya financeiramente, em termos de negócio, esse boicote, por mais que danificasse a minha imagem, não mexeu nos meus ponteiros de negócio. Crise é quando a gente tem esse burburinho, a gente tem essa viralização, ou às vezes não é nem uma viralização, tá, gente? É um movimento contra a sua marca, mas isso impacta em perda financeira do seu negócio. E na ocasião, o Twitter, ele trouxe um exemplo que foi muito claro, e eu vou trazer um exemplo pessoal para vocês. O exemplo claro do Twitter foi o seguinte: o que aconteceu com o Boticário? O Boticário, ele contratou o Tami Miranda para uma ação do Dia dos Pais. O Tami Miranda, ele não era o garoto propaganda. Ele era um influenciador. Ele fazia parte de uma estratégia de campanha maior. Quando isso foi para as redes sociais, foi como? Olha o Boticário querendo lacrar, olha, quem lacra não lucra. E veio todo aquele movimento de boicote ao Boticário. A Boticário lucrou com esse Dia dos Pais. E a Boticário não só lucrou, como esse boicote nem teve grandes volumes de menções nas redes sociais. Tá? Foi a Natura? Bem, gente, desculpa. Se foi a Natura, peço desculpas, mas eu não estou inventando. Tá? Então, essa questão, assim, não foi Natura mesmo? Então, beleza, gente, foi Natura. Mas, de qualquer forma, isso não inviabiliza a notícia que o Twitter trouxe para a gente, tá? Que foi a questão de, assim, não sofreu. Os negócios da Natura não sofreram. Tá? Então, nós não tivemos perdas de ações, nós não tivemos cancelamento de patrocínio, nós não tivemos esses pontos, tá? Isso é importante para a gente entender. Outro movimento que isso eu passei mesmo, tá? Eu participei de a gente fez uma pesquisa sobre a hashtag em 2021, Stop Hate for Profit, que foi um movimento que aqui no Brasil foi encabeçado pelo Sleeping Giants, e que, gente, foi claramente a ação de bots. Lá fora, nós até tivemos algumas marcas que falaram: Zuckerberg, se você não colocar uma política de moderação, a gente não vai anunciar, e suspenderam as suas campanhas. Aqui no Brasil, o Sleeping Giants queria que as marcas fizessem isso também. E aí eles ficaram usando bots para tentar povoar as redes sociais com essa questão. E eu lembro, foram pouco mais de 50 mil menções, mas tudo de bot. Então, tentaram fazer um movimento, mas não vingou organicamente, tá? E nenhuma marca cedeu a essa pressão, o que é o mais importante para a gente ver o que é uma crise do que é uma turbulência, tá? E outra crise super famosa, que isso foi crise mesmo, foi quando a Nike escolheu o Colin Kaepernick para estrelar a sua campanha do Just Do It. O Colin Kaepernick tinha se envolvido numa polêmica que era a questão de violência racial. Ele cometeu o sacrilégio pela vista dos estadunidenses de se ajoelhar durante o hino nacional. Gente, o ex da Gisele também fez isso, tá? Mas o único que foi punido foi o Colin Kaepernick. Quando a Nike tomou essa atitude, houve um boicote nas redes sociais com a hashtag Just Burn It, que era as pessoas sendo incentivadas a queimarem seus produtos Nike, e ela perdeu mais de 3 bilhões em ações, 3 bilhões de dólares em ações. O que a Nike fez?
A Nike se posicionou. Ela falou assim, gente, a gente acredita nisso, a gente acredita na diversidade, a gente acredita na liberdade e a gente é contra essa questão de violência. Não querem comprar? Não comprem. Esse foi o posicionamento da Nike. Nas redes sociais, a Nike fez vários posts ensinando as pessoas a queimar com segurança os seus produtos. E ela recuperou todos esses bilhões em uma porcentagem de 15 dias, ela conseguiu faturar 5 vezes mais do que ela tinha perdido. Então, é um movimento de, assim, você defender um posicionamento, você responder de uma maneira assertiva e tendo claro o que é uma crise do que é uma turbulência. Beleza, gente? Fez sentido para vocês? Amanda, demanda muita maturidade e demanda também muita sinergia entre equipe e C-levels. Porque, assim, nenhuma decisão que a alta cúpula não abrace vai para frente, né? E concordo, Larissa, as marcas elas têm muito medo de se posicionar, mas hoje não se posicionar também custa, tá? Então, assim, eu não vi todo mundo fazendo um pseudo panelaço, várias pessoas falando da postura do Zuckerberg, mas, sinceramente, poucas foram as pessoas que eu ouvi que falaram assim, eu cancelei minha conta no Instagram, eu não fico mais nessa palhaçada e não tenho mais conta no Facebook também. Quantas pessoas vocês ouviram isso? Falar isso? Ou fazendo esse movimento? Mas quantas pessoas vocês não ouviram criticando Zuckerberg? Né? Então é isso, Diogo, é muito isso. Não se posicionar é um posicionamento, tá? Então a gente está num contrassenso, isso valeria uma outra aula sobre cultura woke e esse conservacionismo cíclico que vira e mexe e volta, mas é algo que a gente tem que ter no radar, tá? Fernanda, foi um movimento que inicialmente foi mais forte no X, mas parece que a galera tem memória curta. Já voltou tudo. Entendeu? Já voltou tudo, inclusive depois da suspensão, né? Então, é um ponto. Então, gente, o que é uma crise? É qualquer situação que ameace causar danos a uma entidade, seus stakeholders ou seu público, tá? Então, é bom a gente diferenciar o que é uma crise de uma turbulência. E o que também é importante a gente fazer um checklist. Quais são os principais elementos de uma crise? Ameaça à organização, tá? E aí, às vezes, é ameaça à organização de não apenas imagem e reputação, mas a gente está falando de uma questão também de financeiramente, tá? Vai falir. Se não vai falir, vai perder patrocínio. Eu dando spoiler do próximo slide. Vai perder patrocínio, a gente vai perder parceria. Não dá. Então, ameaça a organização de alguma maneira. Tem um elemento surpresa, tá, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas há uns bons anos, a Salesforce enfrentou uma crise nas redes sociais porque algum funcionário, dentro e fora das redes sociais, porque algum funcionário achou de bom tom e vestido na festa de confraternização da empresa de negão do WhatsApp. Os mais jovens talvez não tenham recebido essa figura, não vai fazer falta para vocês, mas se vocês quiserem, sintam-se à vontade para procurar, eu não recomendo, tá? Porque é politicamente totalmente incorreto, mas um funcionário achou que era de bom tom e vestido assim, e se escalou, foi parar na matriz dos Estados Unidos, o funcionário foi demitido, e todo mundo que defendeu esse funcionário foi demitido. Porque a empresa não admitiu esse tipo de postura, tá?
Outra questão de crise é que, assim, a crise, ela acontece muito rápido, ainda mais com as redes sociais. Então, a sua decisão tem que ser de curto prazo, curtíssimo prazo. E não é crise se você não precisa mudar. Se você não precisa rever processos, protocolos, equipe, não é uma crise, tá? Uma crise exige mudança. Senão, não é crise, tá? Então, assim, ninguém tem coragem, estou lendo aqui, a turbulência que estou tendo no trabalho me traumatizou com o termo cultural woke. Estamos todos traumatizados. É que o José, uma vez, o cliente resolveu homenagear o centenário do Paulo Freire. Eu chorei nesse dia. Gente, dependendo de quem você defende nas redes sociais e do que você publica, realmente você merece um abraço, porque fácil não é. E aí eu trago, gente, um momento ímpar, né, de a gente entender esses pontos que eu falei, que acontece rápido, você precisa mudar, senão você vai ser rechaçado, você tem perda financeira, porque patrocinadores deixaram, parceiros deixaram de te apoiar, tá? Então, este caso Thales e G4 é um caso típico de crise, gente. Crise, tá? As principais CEOs mulheres se posicionaram, precisaram se posicionar. Ele foi convidado a se retirar do cargo de CEO. As pessoas tiveram que fazer, né? A sua equipe teve que fazer uma gestão de crise federal para recuperar a imagem. Ele foi cancelado? Ele continua com milhares de seguidores, tá, gente? Ele continua com milhares de seguidores. Então, é aquilo, tá? Se posicionar tem um custo. No caso dele, foi o custo da cadeira dele de C-Level. Mas se a gente for falar, ele continua sendo influente nas redes sociais, tá? Então, spoiler da próxima aula, não percam. Então, reputação e credibilidade não deveria ser fatores que assim contribuem para a influência, mas claramente não, e vocês vão ver outras tretas para mostrar isso, tá? Uma treta polêmica, uma treta que tem povoado e que, gente, isso é crise também, Tânia Bulhões. Então, para quem não sabe quem é Tânia Bulhões, gente, é uma pessoa que vende decorações caríssimas. Essa xícara polêmica, ela estava vendendo por 210 dinheirinhos. E aí, o que aconteceu? Cada xícara, gente, não estou falando que é um conjunto, é cada xícara, tá? E aí, uma influenciadora estava na Turquia, né? Uma pessoa na Turquia, passeando, né? E simplesmente a menina olhou para a xícara, e era tipo, era um café modesto, não era um super café, era um café modesto. Quando ela viu, ela falou assim, mas gente, essa xícara da Tânia Bulhões? E aí ela teve a audácia de raspar a parte de baixo da xícara e percebeu que era made in Taiwan, né? Algo que ela estava vendendo por milhares, né, de dinheirinhos, né? Ah, desculpa, ela estava na Tailândia, não era Taiwan. Confundi o T. Acontece, gente. 45 mais, tá? Então, tenham fé na professora. Mas é isso. Então, ela foi rechaçada por vários influenciadores divulgaram. Ela tirou, né, de circulação, mas, gente, não é porque você tira de circulação que o problema acaba. E aqui no PPT, depois para vocês verem com mais calma, eu trouxe, né, inclusive o posicionamento dela sobre o que ela fez, tá? Então, gente, primeiro, não se ignora uma crise, e segundo,
Dica, tá? Não está em nenhum slide e não vou falar provavelmente porque eu vou esquecer provavelmente. Gente, se a crise acontece no Twitter, no X, onde vocês vão responder? No Twitter, no X, porque não é o mesmo público em todas as redes sociais. Acabaram com ela no X, no TikTok e no Instagram. Então, o pronunciamento dela, o posicionamento dela, a nota de esclarecimento tinha que estar em todas as redes sociais em que ela sofreu o ataque, como uma forma de resposta, tá? Então, quando eu falo forma de resposta, não é você necessariamente entrar em cada post de influenciador e falar, ai, você não me entendeu, ai, já recolhi as xícaras. Não. Mas, se a treta aconteceu no Twitter, no X, vai ter que entrar no Twitter, no X. Se a treta aconteceu em XPTO, vai ter que entrar em XPTO. E como a Tânia Bulhões é uma marca renomada, como a Tânia Bulhões, ela o público dela é bastante sofisticado, no meu entendimento, faltou algo que rede social não dá conta, que é uma boa equipe de PR por trás, fazendo essa gestão, tá? Então, João, sim, tá? Tem na Shopee, tem na Shine. Olha, mano, assim, eu sou uma professora que eu tenho mestrado e doutorado e eu falo mano, então, assim, façam esse trabalho mental, tá, gente? Eu não falo difícil, não consigo, tá? Então, sim, João, encontrar-te na Shine. Então, por favor, ela tem que melhorar o posicionamento dela, tá? Então, a equipe sem preparo, apagando publicação, exatamente. Erro atrás de erro, tipo, o que não fazer, né? O que não fazer tá lá. Se a marca não estiver presente na rede social, vale a pena fazer uma conta para responder à crise? Amanda, neste caso, a gente sugere que você responda o post, mas não um post não. E aí você vem com uma boa ferramenta de monitoramento e você seleciona onde você vai responder, tá? Por quê? O Burger King enfrentou uma crise desse tipo, tá? Ainda era tempos áureos das redes sociais, o Burger King não estava em todas as redes sociais, mas ele conseguiu lidar, ele criou uma conta e respondeu. No caso dele, resolveu. No caso da Domino's Pizza, não resolveu, entendeu? Então, assim, é melhor você responder pontual alguns influenciadores ou até chamar uma equipe realmente específica nisso para lidar, do que você deixar a galera sem resposta. Eu gosto muito de usar o estudo de caso da ADES, que invasou soda cáustica no ADES de maçã, que eles só responderam no Facebook e no site da marca, e que simplesmente mais de 40 mil tweets ficaram sem resposta, porque eles não tinham conta, eles tinham conta, mas a ADES não quis se manifestar no Twitter, tá? Então, isso não se faz, são 40 mil pessoas que ficaram sem resposta. E elas não vão entrar no seu site, entende? Elas não vão, mas eu respondi no Facebook. Elas não vão entrar no seu Facebook. Então, por isso que você tem que respeitar, tá? É isso, Rafa. Assim, as pessoas esquecem que existe uma coisa chamada Google. Gente, o Google já tem 25 anos. Como que eles esquecem isso? Tá? Então, é muito preocupante esses pontos, tá? Gente, temos basicamente dois tipos de crise nas redes sociais. Uma crise que é a crise informacional. A crise do Thales é uma crise informacional, tá? Ele foi para as redes sociais, né? Que é o que eu falei para vocês. Bem Glauber Rocha, no estilo digital, uma ideia na cabeça, um celular na mão, e falou o que quis. Isso foi uma crise informacional. Crise de evento
é, por exemplo, você realmente fazer uma ação, como, por exemplo, uma live, e alguém falar um palavrão na live, aparecer correndo pelado na live, isso é uma crise de evento. Por quê? Porque você tem uma situação que acontece, não foi algo que foi falado, você tem algo situacional, tá? Então, essa crise de evento não precisa ser um evento mesmo, mas ser algo que, assim, já estava dentro do radar e acabou acontecendo, tá? Pode acontecer de uma crise informacional gerar uma crise de evento e vice-versa? Pode. Mas é importante que a gente consiga visualizar a origem dessa crise. Então, foi um evento ou foi uma informação que veio atravessada, tá? Então, outra crise de evento, Tânia Bulhões. Outra crise de evento, Nike, com a campanha dela, tá? Então, não foi uma crise de o CEO foi para frente das câmeras e falou o que quis, tá? Então, dentro desse cenário, é importante que a gente entenda que não apenas os colaboradores, e quando eu estou falando de colaboradores, são todos os tipos de colaboradores, desde funcionários, que podem ser chão de fábrica até C-levels, qualquer pessoa pode impactar, mas, gente, influenciadores digitais, eles acabam permeando outras crises, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A mesma marca que eu falei para vocês do Rock in Rio estava patrocinando o BBB e contratou o Gil do Vigor o ano passado. Não sei se vocês lembram, mas teve uma polêmica muito grande com a equipe da banca digital, por conta ainda de resquícios da polêmica com a Clara Castanho. Então, várias pessoas foram perseguindo quem tinha vínculo com a banca digital. E o Gil do Vigor era um deles, né? Então, assim, causou uma crise na gente? Não. Mas acendeu o sinal do tipo, precisamos nos posicionar, precisamos ver com o Gil se ele vai se posicionar, tá? Então, quando a gente vem para essa esfera, a gente precisa entender que quando a gente contrata um influenciador, é um duplo fluxo. O influenciador vai impactar a credibilidade, a reputação da marca, e a marca vai influenciar a reputação e a credibilidade do influenciador. Então, é um duplo fluxo. Se você quer potencializar suas vendas, se você quer pegar emprestada o tom, a voz do influenciador, você precisa entender que com isso vem ônus e bônus, tá? E aí é por isso que eu bato muito na tecla, seja em rodas com amigos, seja numa sala de aula, seja com o cliente, que quando você contrata um influenciador, você tem que ver quem é esse influenciador. E quando eu falo quem é esse influenciador, eu não estou falando de métricas, eu não estou falando de taxa de engajamento, eu não estou falando de alcance, eu não estou falando marcas atendidas por esse influenciador. O que eu estou falando é quem é ele? Trai a mulher grávida? Fala besteira na internet? Né? Faz comentários racistas nas Olimpíadas, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque tem impacto na sua marca. Você não pode ignorar essa façanha. Então, os influenciadores é muito desse tipo. E quando eu faço consultoria, já fiz consultoria para influenciadores, eu falo muito essa frase para eles. Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades, tá? Então, você não pode ir para a internet, ir para a web, para as redes sociais, e falar sobre qualquer assunto que você não tem propriedade, que você não tem fatos, que você não tem dados, porque o processinho vem aí.
Você não pode, né, usar a sua influência para contribuir de maneira negativa para algumas questões. Então, você tem que ter uma responsabilidade de como que você gere a sua imagem. Porque, principalmente para influenciadores, imagem é ganha-pão, tá? E eu adoro quando vem uma pergunta assim, na sua opinião, porque eu tenho várias versões, assim, eu tenho a versão Soraya professora, Soraya sincericida, então eu morro de medo, mas na sua opinião, há tipos de posicionamento que entram mais por hype do que propriamente uma exposição orgânica sobre um tema? Influencers falando sobre a campanha do Setembro Amarelo, sem ter nada desse tipo de conteúdo no perfil? Sim, João. E aí são essas crianças que não têm orientação nenhuma, que não têm preparo nenhum, que não entendem o impacto do que eles estão fazendo. Então, nós temos muitos influenciadores que eles são mal assessorados. E por eles serem mal assessorados, eles... todo mundo está falando disso, eu vou falar também. Né? Então, esse é um processo também de educação das pessoas, né? E eu bato muito na tecla de que a gente precisa conversar, porque muitos deles começaram muito jovens e ganhando muito dinheiro. E qual que é o impacto disso que a gente vê? A gente vê não só eles se metendo em polêmicas, mas a gente tem que tomar um cuidado. Eu vou usar o exemplo da Vanessa Lopes, que não aguentou um BBB, que é um microcosmo da sociedade. Porque, gente, vamos parar para pensar. Enquanto eu estou falando assim, cara, é isso, né? Estou com o meu celular. É isso, porque não sei o quê, não sei o que lá. Eu postei, eu desligo, a minha equipe que interage, e, cara, eu tô com milhões de visualizações. As pessoas me amam. Quando eu vou para um BBB, que eu vou para uma TV aberta, que eu vou para um ambiente que tem gente que não fala what the hell is Vanessa Lopes, que fala, ai, mano, o que você na fila do pão? Fica completamente desestruturada. Então, algo que podem reparar, lição de casa. O Diego Hipólito foi muito bem preparado para este BBB. E ele está sendo cancelado por isso. Nós tivemos um Fiuk lá atrás, que abriu escola, né? Nós tivemos um Fiuk que, olha, você tem que ser um homem desconstruído, pode chorar, vai lá, fala. O Diego Hipólito, ele tem uma posição política muito conservadora, tá? E reparem, isso foi meme nas redes sociais. Toda vez que tem alguma questão sobre racismo, questão sobre homofobia, questão sobre feminismo, ele disfarça e sai da roda. Ele sai, né? Manu, eu amo a Manu Gavassi. Para mim, ela tem, se alguém fala assim, Soraya, qual que é o planejamento ideal para redes sociais de marca? E eu não estou nem falando de marca pessoal, eu falo, siga a Manu Gavassi. Porque o que ela fez no BBB, e depois eu posso trazer isso na próxima aula, se vocês quiserem, eu pontuo para vocês tudo que ela fez e que não pode faltar num bom posicionamento de redes sociais. Tá? Então, assim, foi um divisor de águas. Então, a Manu Gavassi e a Boca Rosa fizeram escola, a Juliette aprendeu como ninguém com a sua comunidade de cactos, e vou trazer algo que nem todo mundo sabe. Mas o fenômeno Juliette causou um movimento dentro da Globo de amarrar os BBBs com um contrato com a Globo para eles não poderem fazer publicidade em mais nenhum lugar. Tá? Então, assim, é um divisor de águas, né? É isso, esse meme é clássico do Diego Hipólito. Então,
Olhem para isso. Desinchar, gente. A Desinchar foi uma marca que utilizou várias influenciadoras magérrimas para falar, gente, tomar chá emagrece. Claro, se você só se alimentar de chá, você vai emagrecer, amiga. Você vai emagrecer. É só você não comer mais nada e aí você vai secar, né? Então, assim, ninguém acreditava mais nas influenciadoras, ninguém mais acreditava na marca e crise, né? Então, para evitar, o que eu recomendo muito? Monitoramento constante, com o uso de ferramentas, se você tiver um volume absurdo, e um monitoramento do tipo acompanhamento, se a pessoa que você assessora, o influenciador, ele não tem tantos seguidores assim, ou a sua marca não tem tantos seguidores assim. Não é só ficar de olho no que mencionam da sua marca nas redes sociais, é ver a sentimentalização, é ver a polarização. Não é falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Gente, estão falando bem? Estão falando o que de bom sobre a minha marca? Estão falando mal? Estão falando o que é mal da minha marca, tá? Então, tragam isso que é importante. Identifiquem cenários de risco. Tá? Por quê? Porque os sinais de fumaça, eles aparecem nas redes sociais. Uma pessoa falando, eu sempre brinco, uma pessoa falando pode ser vozes da cabeça dessa pessoa. Quando você vê um pequeno grupo falando sobre isso, o problema pode ser você. Então, olhe atentamente para isso, tá? Então, como que a gente olha? Se a gente fosse colocar numa timeline, como que a gente tem que olhar? Primeiro, analisar o escopo da crise, como eu falei para vocês. Pode dar M contratar o Defante? Pode, mas foi um risco calculado e a gente brifou muito bem. Então, o que pode dar errado de a gente contratar o Defante? A equipe estava ciente disso, né? Ainda nesse cenário, qual que é o potencial de danos à nossa imagem se ele fizer alguma besteira? Beleza. E nível de urgência. Ah, ele falou um palavrão? Ok. Ele correu pelado no Rock in Rio? Não, gente, pelo amor de Deus, correr pelado aí também não dá, né? Porque aí não dá. E aí a gente vai escalando isso. E, como eu falei para vocês, quantificar riscos financeiros. As pessoas vão parar de comprar a minha marca porque ele correu pelado? Soraya, como que a gente pode diminuir um pouco esses riscos? Eu vou mostrar para vocês que um bom planejamento de gestão pode te ajudar, mas não te salva. Tá? Então, a própria Osklen é um exemplo disso. A Osklen, ela tem nas redes sociais dela políticas e regras de uso. O que é isso? Por que eu acho que é interessante? E eu trago esse exemplo sempre. Quando você traz regras de uso, você fala o que você tolera e o que você não tolera na sua rede social. Então, assim, gente, xingou o coleguinha? Vou deletar o seu comentário. Causou treta? Vou deletar. Então, aí, quando você deleta, o máximo que você pode falar para a pessoa, o mínimo que você pode falar é, eu te avisei. Eu te avisei que eu ia deletar. Então, não é, ninguém vai vir com liberdade de expressão, tal. Minha casa, minhas regras. Tá, gente? Então, é meu perfil, eu posso falar o que eu tolero e o que eu não tolero. No entanto, vamos voltar à pandemia. A Osklen fez o seguinte movimento, tá? Ela quis ajudar as pessoas, gente, imbuída de extrema boa vontade. Ela criou um pacote com 2 máscaras para se proteger da Covid, sendo que essas máscaras custavam R$147. E isso daqui é um pequeno apanhado do que rolou nas redes sociais. As pessoas ficaram indignadas. A Osklen, em vez de aprender com o erro, o que ela fez? Ela se posicionou. E olha o posicionamento dela. Gente, calma. Olha só, a gente está vendendo 2 máscaras a 147. Então, não é uma máscara por 147, tá? E outra coisa, deixa eu falar para vocês quanto que fica no meu bolso. De imposto, eu pago R$38. De mão de obra e matéria-prima, eu pago R$28.
E a gente está doando cestas básicas, que cada uma delas custa R$70, ou seja, o nosso lucro é de R$11. Osclen, querida, deixa eu te falar, tinham pessoas que estavam vendendo máscaras por R$10, R$5, para sustentar a família. Pessoas passando fome, pessoas morrendo. Você não tinha que pensar em lucro, querida. E depois desse posicionamento, aí que a galera caiu matando mesmo na Osclen. E o que eles... gente, contando assim, não dá para... parece mentira, mas não. Esse é o ser humano, tá? É isso. E aí, depois de tanta polêmica, eles resolveram parar de fabricar as máscaras, gente. Apenas, tá? Então, aí eles vieram com... tá bom, gente, vocês têm razão, vai... Nossa, realmente, né, erramos. Poxa, amiguinhos, né, precisava chegar a este ponto, né? A que ponto chegamos? E eu trago para vocês um fluxograma que me ajuda muito, principalmente quando eu estou pistola com alguma ação, tá? Então, dentro das redes sociais é o seguinte, o que responder? Gente, é um comentário positivo? Eu não estou nem falando de treta. É um comentário positivo? O que você vai fazer? Primeiro, você vai pensar. Você faz questão de responder? Se você fala não, ignora a postagem, mas, gente, copo de água e like, a gente não nega para ninguém. Então, se alguém foi lá no seu perfil e postou um comentário, no mínimo, você vai dar um like, tá? É importante você fazer isso. Você faz questão de responder? Sim. Você pode acrescentar alguma coisa útil naquele? Ou vir com uma concordo, obrigado. Cara, só agradece o contato, já está de bom tamanho, tá? Você pode acrescentar informações úteis? Sim, responda e compartilhe e interaja com as pessoas. Zé, spoiler da aula, tá? Eu vou trazer para vocês, para a gente discutir, com relação ao CONAR, as marcas mais mencionadas no CONAR, tá? Para a gente discutir posicionamento sobre isso, tá? Então, eu acho que é importante e está no meu radar para a última aula, tá? Então, é importante a gente pensar isso, porque CONAR é última instância. Estão tretando com você, tá? É menção negativa. Primeiro ponto que você vai ver, estão fazendo gracinhas? Sim, ignora a mensagem. Ignora, tá? Gracinha, não me enche o saco, não vai mudar ponteiro de negócio. Estão fazendo gracinhas? Não estão fazendo? Ótimo, já temos um ponto aqui. Aí vocês vejam, essa pessoinha tem razão? Sim. Diga o que você vai fazer para resolver o problema. Lembrando que, oi, obrigado por ter entrado em contato. Nossa equipe do SAC já está vendo o seu problema. Não resolve problema. Isso é uma resposta. Resposta é diferente de resolução. Se essa pessoa tem sim um problema, você tem que resolver esse problema, tá, gente? Ele tem razão. Não. Contesta gentilmente. Olha, entendemos, mas não. Não vamos fazer nada, amigo, tá? É isso. Lide com isso internamente, leve para terapia. Quando que a gente não tem que responder? O hater, você responde. Soraya, o que é o hater? O hater, amiguinhos, o hater tem problema com você. O hater tem problema com a sua marca e com o seu serviço, com o seu produto. Então, você resolve, porque você tem um problema aí, tá? Então, o hater, ele realmente ele tem um fundamento para tretar com você. O troll é a quinta série. O troll é aquela pessoa que não te acrescenta nada. E esse você não responde. Como assim, Soraya? Dá um exemplo. O troll é aquela pessoa assim que vai responder aleatoriamente. Nossa, aconteceu parecido com a minha prima.
Aconteceu o que parecido com a sua prima? Ai, essa empresa não aprende mesmo. Ele quer atenção. Ele quer criar volume. E troll você não responde, tá? Você não responde perfis fake. Soraya, como que eu sei que o perfil é fake? Gente, aí é um trabalhinho de formiguinha. Você vai lá, você vê quantas pessoas interagiram, você vê quantas pessoas essa pessoa segue, se é um perfil que só compartilha o que os outros fazem, não tem uma postagem proprietária, isso é um perfil fake. Aí a Luísa está falando, e apaga? Luísa, apagar é o último recurso. Apagar, você só faz como último recurso. E ainda assim, você tem que sinalizar por que você está apagando. Porque, caso contrário, as pessoas tiram print e ainda falam que é censura. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com apagar. Apagar é o último recurso. Soraya, você já apagou o post seu polêmico? Claro. Mas o que eu faço? Eu espero a crise acabar. Então, depois de 1, 2 semanas, geralmente as pessoas se acalmam porque já aconteceu outra crise. E aí, esse é o momento para você dar uma olhada, se tem alguém respondendo, se não tem. Se já tem um tempo que ninguém responde mais nada, aí se apaga. Porque ninguém está nem lembrando da sua polêmica mais, tá? Mas, para mim, apagar é o último recurso. Repetição exagerada e sem diálogo. Sabe aquela pessoa que fica copiando e colando a mesma coisa até você responder? Isso você também não responde. E reações à pauta. Nossa, a Soraya falou de cultura woke. Ai, mano, para de assistir a aula. Não vou mudar meu posicionamento por causa disso. Entendeu? Então, reação à pauta, eu não respondo, porque eu não vou mudar, porque você não gostou. Para de me seguir, faz qualquer coisa. Não façam qualquer coisa, não comecem um boicote. Mas não respondo, tá, gente? Qual que é a escalabilidade de redes sociais de gestão de crise? Sem incidentes, tudo tranquilo. Troll se manifestando. Ignora, mas fica de olho. Aconteceu alguma coisa. É grave. Você pré-estabeleceu que você ia deletar? Sim, deleta. Não, aguarda. Resolve diretamente, porque realmente é um problema que está ganhando proporções maior. E alerta vermelho. Alerta vermelho é quando você tem que realmente chamar a equipe, que foi quando eu atendi uma rede varejista, e um cara achou que era legal fazer um furo no vestiário feminino para ficar espiando as mulheres nuas, tá? Então, era um fim de semana e eu tive que ligar, não só para a minha gestora, como também tive que ligar para o cliente para avisar o que estava acontecendo, tá? Sendo que a Rede Globo já estava na porta da loja em que tudo estava acontecendo, tá? E eu descobri via monitoramento. Toda crise gera um aprendizado, tá, gente? E a gente vai ser humilde e vai aprender com a crise. Então, você vai analisar a crise, entender o porquê aconteceu, qual que é o impacto, o que a gente tira disso. Depois, a gente faz uma revisão de protocolos, tinha algum momento que a gente poderia ter evitado, e fazer um treinamento de equipe para casos futuros, para a gente não sofrer tanto, tá? Então, toda crise, ela precisa de uma detecção precoce, porque os sinais de fumaça aparecem, tá? Transparência, como estamos lidando com a crise, qual que é o nosso posicionamento, e agilidade, tá? Não dá, em tempos de redes sociais, para a gente ficar esperando as coisas se apaziguarem para a gente resolver algo. Quais são os erros mais comuns de uma crise em redes sociais, envolvendo ou não influenciadores? Primeiro, falta de preparação, tipo, tem um plano prévio. Gente, se é uma pessoa que vive dando polêmica, você não tem uma faca preparada, você não tem um direcionamento do tipo, cara, eu te conheço, eu sei do que você é capaz. Neymar! Mano,
Você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano de gestão de risco com esse cara. Porque dia sim, dia não, ele aparece com o filho. Dia sim, dia não, ele dia sim, dia não, né? Ajuda a tirar estuprador de cadeia. É isso, gente. Dia sim, dia não. Então, assim, você tem que ter um plano de ação prévio. Você tem que ter uma comunicação adequada, tá? Então, quando a gente está em crise, a gente está no olho do furacão, a primeira coisa que a gente faz é instalar os dedos e... Não. Se você está com dificuldade de se acalmar, pega o seu melhor amigo digital chamado ChatGPT, Gemini, tá? Pega Microsoft Copilot e fala como responder Olá, boa devidamente noite. essa pessoa, tá? Mas não vão reativos. Cuidado com a centralização excessiva, tá? Porque as partes interessadas e as equipes, elas têm que estar sinalizadas, têm que estar sabendo do que está acontecendo. Porque se a crise fica só com você, a pessoa responsável pelas postagens acha que está tudo normal e fala, vou postar normalmente. Não, gente, isso não dá certo, tá? Outro ponto que não dá para a gente fazer em crise é negligenciar as redes sociais. Eu vou esperar todo mundo se matar? Aí eu entro. Aí eu apago o post e está tudo bem. Não, gente, não está tudo bem. E negar que a crise está existindo também é algo que a gente faz direto e que a gente não deveria. A crise está acontecendo. E você, quando você toma um posicionamento e você toma a frente da gestão, você conduz a narrativa. Quando você deixa as outras pessoas postarem o que elas querem, para você retomar as rédeas, é bem complicado, tá? Redes sociais e as suas crises mais comuns. Gente, eu acho que eu vou precisar estender um pouquinho. Vocês ficam? Está sendo gravado. Quem precisar sair, tudo bem, tá? Eu vou, de qualquer maneira, o que eu vou fazer? Para não prender ninguém aqui, eu vou continuar gravando, eu vou colocar aqui para vocês nos comentários a lista de presença, gente. Não assine pelo coleguinha, tá? Mas vou trazer para vocês algumas crises aqui. No Facebook, quais são as crises mais comuns? Tá? A senhora ainda usa o Facebook? Sim, gente. O Facebook ainda está entre as 5 redes sociais mais utilizadas no Brasil, então não vamos ignorar. Primeiro ponto, fake news e desinformação, tá? Eles são os reis, perdem só para o X, então a gente tem que tomar cuidado com isso e pode gerar crises, sim. Engajamento negativo em anúncios. O Facebook, a Meta, de uma maneira geral, ela é muito forte em anúncios e algumas empresas podem enfrentar backlash sobre alguns assuntos em alguns anúncios. Boicotes e chamadas para cancelamento, como foi o caso do Stop Hate for Profit, e problemas de moderação, tá? Porque isso também pode levar a um boicote. Tá? Espera só um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui porque que compartilhar. Gente, se qualquer pessoa com link. Vejam se vocês conseguem agora. Por favor. Me avisem aqui se vocês conseguiram. Conseguiram? Foi? Então, por favor, respondam aí. Gente, me perguntaram aqui o que é backlash. Gente, backlash é o seguinte, imagina, você faz um post ou você faz um anúncio.
E aí as pessoas entram e fazem assim, mas o meu pedido, vocês não têm vergonha, não? Poxa, comprei tem 3 meses, não recebi até agora. Então, o backlash é muito assim, resposta negativa de alguma coisa que você está anunciando, tá? Pode vir em outros movimentos? Pode, mas essa é a forma mais comum de a gente fazer. Alguns estudos de caso, tá, gente? Bem antigos, mas que a gente usava e a gente usa até hoje, tá? Então, assim, Gina, gente, isso é direito de imagem. Como que você usa a imagem de uma pessoa ou de um produto ou um serviço e não paga royalties? A mesma coisa aqui. Você pega uma foto de uma pessoa aleatória e faz meme, tá? Isso não pode, gente. Tem um negócio chamado direito de imagem. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. LinkedIn, geralmente a gente vê muita crise relacionada ao ambiente corporativo. Então, polêmicas de cultura corporativa, eu acho que vocês acompanharam algumas polêmicas do tipo, quando a gente estava CLT Premium, por exemplo, postagens problemáticas de executivo, isso a gente vê de monte, recrutamento e diversidade, e também aquela pessoa que fica, né, autopromoção exagerada. Um estudo de caso bem relacionado ao LinkedIn foi a questão do CEO, que postou uma selfie chorando, tá? Falando que estava triste depois de demitir os funcionários. Ai, gente, quando a gente fala de humanização de postagem, não é disso que a gente está falando, tá? Pegou muito mal para ele. Então, Belpesse foi outra que, assim, não necessariamente no LinkedIn, mas, cara, se acabou e nunca mais conseguiu recuperar a imagem dela nas redes sociais, gente. TikTok. Pontos que a gente tem que ficar de olho no TikTok. Tendências perigosas e antiéticas. Cancelamentos. Gente, cancelamento do TikTok é muito rápido, tá? Mas de forma que você mente, cria uma fake news para tentar fazer com que as pessoas cancelem alguém. Problemas de direitos autorais com músicas, imagens. E também falta de moderação, porque o TikTok ele é bem permissivo nesse sentido. Aqui eu trouxe para vocês, tudo com links, tá? A polêmica da Tânia Bulhões, né? Então, essa influenciadora, por exemplo, veio destrinchando todo o posicionamento. E aí, gente, eu encontrei essa influenciadora no TikTok. E onde está a resposta da Tânia Bulhões? No Instagram, tá? Então, eu trouxe isso para vocês entenderem essa questão de você responder na plataforma que você está. Instagram, né, gente? Instagram, por mais que o TikTok seja uma rede social super utilizada no Brasil, ainda não tem o alcance do Instagram. O Instagram, ele é a rede social mais utilizada no Brasil atualmente. Então, a gente ainda tem muitos influenciadores dentro do Instagram. Então, lá também é um terreno muito fértil para crises. Autenticidade e Photoshop, muitas marcas e influenciadoras foram criticadas nesse sentido, e por isso também veio esse movimento de deixar cair o filtro do Instagram. Posicionamento incoerente, que é um pouco do que o João, parece que eu combinei com o João, né? De empresas que defendem causas sociais apenas para marketing, influenciadores que fazem isso também com greenwashing, pinkwashing, e problemas de atendimento ao cliente. O case que eu mais gosto é da Gabriela Pugliese, também durante a pandemia, né? Então, que ela foi para a rede social dela e postou vídeo. E, gente, ela está um pouco melhor agora que ela é mãe, mas continua dando muito trabalho, tá? E no Twitter aí, gente, Twitter é a área do salve-se quem puder, tá? Então, você tem cancelamentos massivos, tweets antigos expostos,
crises políticas e sociais, e serviço também ao cliente exposto. Aqui eu trouxe alguns lugares, né, que a gente viu esse movimento. Então, mais recentemente, as pessoas usando o Twitter para mostrar que os vídeos são de festa de torcida na Argélia e não é comemoração de um ataque do Irã a Israel. A gente vê também muita questão de posicionamento dentro das redes sociais, falando sobre a crise que nós tivemos na pandemia, né? Então, a gente viralizou nesse sentido. E dica de uma ferramenta que eu amo, que é, sim, Vivian, teremos na próxima aula a questão da Sofia e de como ela se posicionou e como ela poderia ter se posicionado, tá, gente? Porque aqui é assim, a gente não vai só com o dedo no olho, mas a gente, como que ela poderia, né, ter se posicionado. Busca avançada do X. Aqui no PDF está o link, mas eu recomendo que vocês vão no Google e colocam busca avançada do X. Vocês vão cair nessa tela. Vocês já se depararam com aquele tweet de 2006 que você fala, mano, quem que teve a paciência de recuperar esse tweet? É essa ferramenta aqui. Ela é gratuita, dá para vocês tirarem prints e vocês conseguem começar um cancelamento para chamar de seu a qualquer momento, tá? Reta final, eu trouxe um mantra para vocês para a gestão de crise. Mantra. Se envolveu numa crise, não apaga, gente, não apaga, tá? Esse é o mantra soberano. Nunca rebata uma crítica. É injusto? Não rebate, tem gente que só quer tretar, tá? Selecione quem precisa / merece uma resposta, porque esse carinha que pode movimentar os ponteiros do seu negócio. Sim, Zé. Ai, hippie bons tempos. Posicione-se sempre de modo público, pelo mesmo canal que a pessoa fez a publicação. Se o diálogo envolver dados sigilosos ou pessoais, puxa a conversa para o privado. Não deixa todo mundo saber o que está acontecendo. Outro ponto. Seja rápido e transparente quanto a prazos. Quando eu falei para vocês, dá uma resposta, a nossa equipe entrará em breve. Em breve é quanto? No Twitter, em breve, é meia hora no máximo. As pessoas não têm paciência, tá? Então, seja transparente quanto a prazos. Use uma linguagem apropriada ao meio. Não é para ser formal, não é para ser oficial, é tudo em primeira pessoa do plural, nós. Isso gera empatia, faz a diferença. Reconhecer falhas é nobre e muito bem reconhecido pelas comunidades. Pratique, tá? Se você não tem razão, pede desculpa, gente, pede desculpa. É humano, é natural, funciona, é educado. E na crise, mantenha os amigos e os inimigos muito perto, tá? Então, os embaixadores da marca, aquelas pessoas que são brand lovers, que amam a sua marca, traga eles para perto, porque eles podem te ajudar a reverter essa situação. Então, mantenha calma, uma hora tudo vai dar certo, tá? Pontos que vocês não podem fazer também no momento de crise. Fingir ou fazer de conta que nada acontece ou pode acontecer. Não. Minha marca é imune. Você tem que saber que pode acontecer e já prever algo nesse sentido e preparar-se de forma adequada, tomando a dianteira do problema para se antecipar com cautela. Gente, obrigada
7 minutinhos a mais, tá? Tudo bem até aqui. Vou abrir esse momento para que a gente converse um pouquinho. Eu compartilhei com vocês o link, tá? Do espaço para vocês baixarem esse PPT. Em breve eu vou compartilhar a gravação. Mas é isso, eu abro esse espaço para vocês tirarem dúvidas, conversarem, falar. Quero saber se o ritmo tá bom, deu para todo mundo entender, fez sentido para vocês. Belezinha, gente? Beleza. Gente, tem o grupo no WhatsApp. Quem precisar me mandar o áudio, pode mandar, não tem problema nenhum. Passei para vocês o meu e-mail. Não fiquem com dúvidas. Pensou em algum estudo de caso? Soraya, você falou disso e eu lembrei disso. Me chama, vamos conversar. Peço desculpa pela coceira no nariz, eu estou com rinite atacada, gente. E aí eu tenho este problema, não é? Pode falar, Zé. Bom, não é para todo mundo, mas quem quiser ligar a câmera, eu queria fazer um print para a gente poder depois postar na gente do Sonário. Tá? A gente dizer, olha, tivemos... Porque eu fiquei muito feliz, tá? Quero agradecer a participação de todos em nome do Sonário. Eu tô falando com vocês sem liberar minha câmera. Gente, eu agradeço muito. Assim, tem pessoas aqui incríveis e eu vou contar um bastidor. O Zé, agradeço muito vocês terem vindo. O Zé é uma pessoa que eu conheci quando eu trabalhei no Scoop. Eu trabalhei numa plataforma de monitoramento chamada Scoop. Que nada. E faz um tempo, a plataforma já até morreu, coitada. E aí e a gente teve, eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente um dia no Social Media Week, né? Quem viveu, viveu. E ele falou, você lembra de mim? Eu lembrei, porque eu trabalhava no Scoop, a gente começou a conversar, né? O Scoop era uma ferramenta que, gente, não só o monitoramento era incrível, mas também o saque dele, gente. Eu fiquei muito órfã do saque do Scoop. Mas, né? Mari, nos últimos anos eu não sei, mas aí denunciando a idade, né? Mas em 2015, quando eu estava lá, era bom. Era bom. Não. Nossa, eu vou tirar um dia só para As antigas também, foi dos primeiros. Era bacana no começo, mas depois achei que começou a ficar meio... Mari, me conta meio para conversa da Paralela que eu te conto todos os bastidores. Por que isso meio aconteceu? esquisito. Eu te conto. Me chama. Bora a gente tirar aqui. Eu vou tirar o print para a gente poder postar depois da gente adicionar, tá bom? Deixa eu falar aqui. Vai lá. 1, 2, 3. Oi. Quero, hein, gente? Obrigada. Lembrem-se, esse é só o primeiro encontro, tem mais 2, e depois tem os encontros para dúvidas, e façam o projeto, gente. Não desistam, não. Como eu gosto de falar, no bom sentido, me usem. Vamos lá, treinem, testem, e a gente conversa. Beleza, gente? Uma ótima noite para vocês. Juízo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, Boa pessoal. noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.